Saudações, nobres amigos. Eu gostaria de comentar hoje a respeito da fala do Ciro Gomes, que se tornou uma polêmica. Pelo menos o primeiro veículo que eu vi divulgar isto foi o Globo, não é? Que reproduz a fala do Ciro Gomes da seguinte forma: é um comício para gente preparada. Imagina explicar isto na favela, diz Ciro após detalhar plano econômico a empresário. O que eu gostaria de comentar é o verdadeiro cinismo da Rede Globo, não é? O Globo, Rede Globo, enfim, toda a mídia do mainstream. Não é? Por quê? Porque o Ciro Gomes tem ido bem nas últimas pesquisas, embora ainda esteja distante dos dois principais candidatos, é verdade, mas é o único que apresenta um verdadeiro projeto de país e não um projeto de poder, conforme os outros dois candidatos. Inclusive, o Ciro Gomes escreveu um livro a respeito do seu projeto político, né, que vai de encontro ao que a Rede Globo pensa economicamente, não é? Então, de que maneira a mídia quis rotular o Ciro Gomes? Bom, ele é um elitista, não é? Que acha que o favelado, não é? O morador da favela não tem a capacidade de compreender o que ele falou para os empresários, ou seja, para a elite. E isso como se fosse o quê? Um absurdo, sendo que é uma verdade, não é? Eu sou professor, eu sei que dependendo do público você deve usar uma linguagem diferente. O modo no qual estou me comunicando aqui é uma linguagem, o modo no qual me comunicaria com os alunos ginasianos de outra forma, numa conversa acadêmica de uma outra forma e numa conversa informal de outra forma, não é? Ou seja, aí pegam um trecho meu numa conversa informal e divulgam aí para o politicamente correto assassinar a minha reputação, não é? Me rotular como se eu fosse tudo de ruim. É um verdadeiro cinismo, porque a Rede Globo ela tem, por exemplo, aqueles programas que incitam o favelismo, não é? Já que a Globo pensa o Brasil como um grande favelão, não é? Ou seja, exteriorizar o Brasil como um grande favelão, com uma grande cultura favelista, não é? De que aquilo é o Brasil, isso mostrado no exterior. O que não é verdade, não é? Pelo contrário, o homem de bem é trabalhador que acorda todos os dias para ganhar o seu suado pão de cada dia e às vezes trabalha e não consegue nem comprar o pão de cada dia, não é? Ele acha deplorável, ele acha decrépito esse tipo de coisa que é promovido pela mídia, porque não dá para se chamar isso de cultura, não é? Em contrapartida, o PT também aproveitou para atacar o Ciro Gomes, pelo menos os petistas, não é? Enquanto que diversos petistas trocam o quê? O nome de favela para comunidade. Né? O partido esteve no poder desde 2003 até agora, antes do Jair Bolsonaro, porque o Michel Temer é filho do PT, estava ali na chapa com o PT, e a cultura favelista apenas se intensificou. Né? Embora tenha êxitos em algumas outras coisas, mas a cultura favelista se intensificou. Né? E a Globo, ela tem uma emissora para falar para um público mais seleto, que no caso é o assinante da Globo News, não é? Enquanto que na TV aberta promove via Regina Casé, o programa da Fátima Bernardes, que embora não seja mais apresentado por ela, continua no ar com uma outra apresentadora, não é? Então, querem vender isso para a grande massa, não é? Enquanto que depois a Regina Casé tá fazendo comercial da BV Financeira, pelo menos aqui no YouTube eu vejo sempre. Ou seja, querem misturar o quê? Não, se você estiver apertado, venha para o banco vai te ajudar. O banco vai te ajudar como? Com um juro, com um dos maiores, se não o maior spread bancário do mundo, com uma taxa de juro do jeito que tá. Não tem como, não é? Quer te prejudicar. Quer tornar o brasileiro o quê? Um consumista
que está disposto a se endividar para alcançar o quê? O seu consumo ali. Não é para quê? Para mostrar para o outro, não é para se sentir aceito, para se sentir inserido. Então, por isso que é muito difícil você conviver em sociedade, porque as pessoas absorvem muito dessa cultura mainstream. Ainda que as pessoas critiquem por vezes a Globo, eles absorvem toda a cultura da Rede Globo, porra. Não é? Então é muito difícil. E o Ciro Gomes, enquanto isso, pelo que eu sei, ele nunca trabalhou num banco, não é? Enquanto que os artistas aí fazem propaganda pro Santander, BV Financeira, não é? Os artistas que ficaram, nossa, estou chocado com a fala do senhor Ciro Gomes, né? E como candidato, como se não precisasse da elite para governar, não é? Cada um tem o seu papel num projeto nacional de desenvolvimento. O favelado ele tem o seu papel. A elite também tem o seu papel. O povo é povo em qualquer lugar do mundo. O que difere entre um país e outro são as elites. A elite de um país é mais comprometida com os interesses nacionais do que a de outro. Sinceramente, a elite brasileira ela não é comprometida com os interesses nacionais. A elite brasileira pensa em ganhar muito dinheiro aqui para ir gastar em Washington, gastar em Nova York, ou seja, vive no Brasil para explorar uma mão de obra barata, sonegar o máximo de imposto possível e depois ir gastar no estrangeiro. É basicamente isso, quando não deixam a sua fortuna em moeda estrangeira num paraíso fiscal. Então, é necessário esse diálogo para a elite para conscientizar a importância dos juros. Por exemplo, você vai falar com um grande industriário que precisa se financiar, o juro é um problema, não é? O Ciro aí está propondo, por exemplo, a lei anti-ganância, que faz muito mais pelo favelado do que esses jornalecos que criticaram ele. Só que sabe por que isso daqui não vai prosperar? Porque 5 bancos basicamente concentram os correntistas do país inteiro, atuam em conchavo aí com artistas que trabalham nas grandes emissoras e pegam um deslize político, pode ser um deslize político sim, um prejuízo para a campanha, e fazem um puta de um sensacionalismo. E o pessoal dotado de baixo QI tende a cair nesse sensacionalismo. Então, assim, toda vez que eu passo a dialogar com algumas pessoas, é muito difícil, não é? Porque ou é aquele cara que é totalmente politicamente correto, não é? E aí não dá para você ter um diálogo tranquilo, não é? Você tem que se policiar o tempo inteiro, não é? Para manter a amizade, porque senão o cara acha um absurdo o que você tá falando e fala, nossa, como assim em pleno século XXI, né? Chocado. Ou então é aquele tipo de cara que é o bolsominion de direita, que acha que vai ser o novo velho da van, né? O bolsominion empreendedor, né? Que acha que vai ser o novo velho da van, que paga de politicamente incorreto, mas quando tá na frente de mulher, o cara para de fazer certas piadas, por quê? Ah, não, é porque tem mulher aqui. Não posso fazer a mesma piada com uma mulher que eu faço com um homem. Onde já se viu, não é? Isso aí é decrépito, porra, não é? Então quer dizer o seguinte, se eu tenho uma amiga mulher, eu não posso fazer o mesmo tipo de piada que eu faço com homem. Eu tenho que me policiar, então não é amizade, porra, não é? Pelo amor de Deus, porra. Né? E tem também aquele eleitor clássico do Bolsonaro evangélico, não é? Que compartilha fake news de que a esquerda é do demônio, não sei o que, e o grande Messias, que é o Bolsonaro, vai salvar o Brasil, que missão dada é missão cumprida, ou seja, aquele aspecto messiânico, né? O Sassamutema, o salvador da pátria. Então, é difícil. A situação brasileira é difícil porque, embora eu tenha caminhado cada vez mais para ser um democrata, é necessário ser transparente. É natural que um democrata seja transparente com o seu povo e a grande massa do Brasil não consegue pensar, não é? Ou seja, o material humano brasileiro ele é pífio.
Ele não é uma grande coisa conforme falam, conforme o Lula aparece na TV falando aí, porque construiu não sei quantas universidades federais. Você construir a universidade federal é muito fácil, porra. Não é? Você constrói ali, e agora? Quando o país não está crescendo? Né? E aí isso daí não é uma característica somente do governo Bolsonaro, não. Isso daí é uma característica do baixo crescimento. Quando você tem um crescimento alto, o próprio Aldo Rebelo, na conversa que teve comigo aqui nesse canal, tem dinheiro para tudo. Ele fala, quando o país está crescendo, você tem dinheiro para tudo. Agora, o problema é quando o país não cresce. E aí isso daí vale para a educação. Aí eu que estou falando. Primeiro que fez um monte de universidade federal, né? Sendo que o ensino básico continuou ruim. Ou seja, o cara entra numa universidade tanto pública quanto federal sem saber escrever e fazer as 4 operações corretamente. Ah, não, mas o Enem não sei o quê. Né? Porra, tem gente aí que sai formada, não sabe escrever. A cada 2 palavras, 2 estão erradas. Não é? Mas tem o diploma. Também tem o diploma, porra. Tô caminhando pro 2º diploma. Né? Mas você tem que saber ler e escrever corretamente, porra. Né? E agora que as universidades estão construídas, tá com um orçamento baixíssimo. Não é? Faltam as coisas mais básicas nas universidades. Aí vai fazer o quê? Vai ficar o prédio lá? Não, mas eu construí tantas universidades, né? É mais uma invencionice burguesa do que? Do fetiche pelo diploma, não é? Que só serviu para enricar donos de centros universitários, não é? Quando o camarada vai lá e faz um FIES, quem está pagando é o governo. Depois o camarada paga para o governo. E se o camarada dá o calote no governo, o que ocorreu é uma transferência dos impostos dos pobres para o empresário rico. É simples assim. E depois o camarada nem acha emprego porque o Brasil não tem infraestrutura para absorver algumas algumas profissões, não é? E também alguns profissionais saem muito mal formados. Então isso daí dificulta, né? Ou então o governo paga via ProUni para o povo ir estudar. Né? Quando na verdade, na minha concepção, deveria ser mais valorizado o ensino técnico. Né? O médio técnico, se for possível com uma bolsa, para o camarada tomar transporte, para o camarada se alimentar, para o camarada ter condições de comprar os materiais básicos, talvez uniformes. Para o dia a dia é simples assim, não é? Fazer uma parceria com as empresas privadas para absorver essa mão de obra, fazer uma pesquisa do que mais está tendo demanda no mercado de trabalho. Mas não, vamos aí nos formar, né, e ter o diploma e depois ir fazer bolo de pote, com todo respeito a quem faz. Né? Mas isso daí é um problema dos países com a economia que tem a economia de cemitério, conforme já disse o Dr. Adriano Benael. Então, toda a solidariedade ao Ciro Gomes, né? Isso daí foi um prato cheio para a mídia, isso daí foi um prato cheio para os próprios petistas, né? E vamos ver o que vai acontecer. Um forte abraço, estamos juntos.